Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento para dedicar a Ti a leitura da Tua Palavra, Senhor. Agradecemos-Te por este inestimável presente que o Senhor nos dá. Abençoe cada uma e cada um de nós que vamos receber este alimento espiritual que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezada irmã e prezado irmão, convido-lhe a fazermos a leitura da Palavra de Deus encontrada na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12 a 15. E assim diz a Sagrada Escritura: Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Deus, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Palavra do Senhor. Amadas e amados ouvintes da Palavra do Senhor, hoje, dia 19 de novembro do ano da graça do Senhor, de 2025, está como aurato de Deus o vosso servo Frederico José Lourenço, a partir do Sumbe, cidade da simpatia e do sol, que para além de ser a cidade capital da província do Kwanza Sul, é obviamente a sede do Sínodo Provincial com o mesmo nome. Na segunda-feira, dia 17 de novembro, o tema da mensagem foi que a Igreja Evangelizadora é unida. No dia 18 do presente mês, a mensagem de Deus foi sobre a Igreja Evangelizadora é misericordiosa. E hoje, dia 19 de novembro, o recado de Deus para nós tem como tema a Igreja Missionária prima pelo vínculo da unidade. A Igreja Missionária prima pelo vínculo da unidade. Como podemos observar, as meditações diárias deste mês de novembro têm como ênfase a Igreja Evangelizadora ou Missionária. E, neste caso, todos os demais complementos se submetem às duas grandes palavras, a Igreja e Evangelizadora. Igreja e a palavra evangelizadora. Por isso, a Igreja é evangelista. E se ela não evangelizar, então é apenas um clube de amigos que se reúnem para fins inconfessos, confusos e conflituosos, menos igreja que prega a boa nova da salvação. No capítulo 4, versículo 12 a 15, lidos, o apóstolo Paulo aborda temas cruciais como a importância da oração, a sabedoria nas relações interpessoais e a necessidade de uma comunicação eficaz da mensagem cristã. O contexto histórico da carta aos Colossenses, especialmente no capítulo 4, foi escrita durante o cativeiro em Roma, em que Paulo estava submetido, buscando encorajar e instruir os novos cristãos em sua fé. Este texto reflete as preocupações do apóstolo Paulo em relação à comunidade cristã de Colossos, que enfrentava influências externas e heresias. Neste capítulo, Paulo aborda a importância da oração, da sabedoria nas relações e nas interações com os não crentes e do fortalecimento das relações comunitárias. Ele também menciona a necessidade de lideranças firmes, destacando os colaboradores como Tíquico e Onésimo, destacados nos versículos 7 e 9, em que Paulo diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. O versículo, ou então do versículo 12 a 15 do capítulo em destaque, foca em três figuras importantes. Epáfras, que é destacado por sua oração perseverante para com os colossenses, que esses se tornassem maduros na fé. Lucas e Demas, mencionados por Paulo como colaboradores. E a igreja em Laodiceia e Ninfa, que recebem saudações específicas
são, na verdade, os destaques destes versículos 12, 13, 14 e 15 do capítulo 4 da carta aos Colossenses. A passagem, irmãs e irmãos, ressalta a importância da oração intercessora, a unidade cristã através da troca de saudações e a colaboração entre diferentes cristãos e igrejas. Aqui a palavra igrejas refere-se às várias comunidades cristãs implantadas e pastoreadas por Paulo, e não a igreja no sentido restrito. A igreja é no sentido universal, porque neste caso ela é uma só. Epáfras se destaca por seu esforço incansável nas orações a favor da comunidade e também de Paulo. Ele intercede para que os colossenses alcançassem a maturidade espiritual, perfeição e a certeza de que estão a viver a vontade de Deus. Este texto enfatiza que o serviço a Cristo é a identidade primária e a oração é uma ferramenta crucial para a edificação do povo de Deus. Sem oração não se pode falar de igreja. Sem oração não há vida, não há crescimento, não há maturidade espiritual. O esforço de Epáfras não se limita a Colossos. Ele também se preocupava e trabalhava pelas igrejas vizinhas de Laodiceia e de Hierápolis, mostrando um zelo que ia além de sua própria comunidade local. A frase "tem muito trabalho" indica que ele era diligente e trabalhava com afinco em suas responsabilidades espirituais. Não era ocioso, não era alguém que deixa andar as coisas, mas que fazia com que as coisas surgissem, acontecessem. Versículo 14: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas, mencionado como o médico amado, ele é um colaborador de Paulo, e como Epáfras está com o apóstolo em seu período de cativeiro. A menção de sua profissão pode indicar sua dedicação e o cuidado que ele oferecia, tanto na área médica quanto na área espiritual. É ali onde o membro da IECA, de acordo com os dons, com a profissão, com as habilidades que recebeu, precisa servir a Deus, não só espiritual, mas social e economicamente. Inicialmente, Demas também era um colaborador de Paulo, mas posteriormente o abandonou. As saudações a ele mostram um momento anterior onde ele ainda era fiel. Por isso, minha irmã, meu irmão, que por qualquer razão abandonaste a fé, deixaste a tua igreja, volta, venha a Jesus, porque lá onde estás não há vida. Faça como este homem, que mesmo estando fora da comunidade, ainda Paulo se lembra dele. E aqui este recado é mais para as lideranças das nossas igrejas. Não desprezemos os pecadores, porque Jesus não desprezou o pecador, antes pelo contrário, por ele deu a sua vida. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Por isso, minha irmã que estás longe, volta para Cristo. Agora o versículo 15, que é o último do texto lido. Saudai-vos aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Paulo envia uma saudação específica para os irmãos de Laodiceia, aquela comunidade que ele tanto amava, ele tanto por ela se preocupava, e para a igreja que se reunia em casa de uma mulher chamada Ninfa. Aqui vemos a importância da igreja doméstica. Essa passagem ilustra a importância das igrejas que se reuniam em casas na antiguidade, mostrando como as famílias serviam de base para a igreja local. É nas famílias onde o culto doméstico deve ter lugar, onde a igreja deve começar. O lecionário da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, à nossa disposição, nos oferece exatamente esta ferramenta importantíssima. Todos os dias nós temos um texto para ler, temos, na verdade, um hino para cantar, nós temos uma palavra para meditar, mas os nossos cultos, ou os cultos em muitas famílias, é inexistente. Vejamos o exemplo de Ninfa, esta mulher, em que sua casa era um lugar para as pessoas adorarem e partilharem a palavra de Deus.
A igreja missionária prima pelo vínculo da unidade. Finalmente, amadas e amados, Colossenses 4, capítulo 4, neste caso, versículo 12 a 15, é um final de carta que celebra a amizade, a colaboração entre os cristãos. Ela destaca a importância da oração intercessora por Epáfras, a dedicação de outros líderes, Lucas e Demas, e a comunidade cristã que se apoiava mutuamente, mostrando a unidade do corpo de Cristo que se estendia para além de uma única localidade. Aqui é importante ressaltarmos um elemento fundamental. Nós, nas nossas comunidades, muitas vezes nos fechamos, nós não colaboramos, nós não procuramos buscar experiência daqueles que estão a fazer bem as coisas. A questão da partilha das boas práticas continua a ser, de facto, um cancro. Muita gente não quer abrir as suas portas dos corações para aprender com os que fazem coisas boas, coisas grandes. Querem continuar exatamente no seu estado fraquinho e continuam no seu estado raquítico. Quando alguém pensar que deve partilhar o que sabe, o que está a fazer de bom, eu já disse anteriormente que é visto como alguém que busca a sua própria vanglória, mas não é nada disso. Nós precisamos aprender com os grandes, andar com os grandes, porque só assim que nós podemos crescer. Não ande com os preguiçosos, não ande com os que estão a fazer coisas que não são boas, que não dão um exemplo de vida. Ande com os que, na verdade, podem te tornar também grande em Cristo Jesus. Amados e amadas, podemos lhe tirar aqui, neste texto, nesta mensagem, algumas lições importantes que podem nos servir para que, de hoje em diante, possamos ser novas pessoas no nosso fazer, nosso agir. Neste texto nós aprendemos as seguintes lições: oração e trabalho, identidade e propósito, colaboração e apoio, reconhecimento e gratidão, comunicação saudável que cria uma comunidade que prima pelo vínculo da unidade. Não comunidades que passam a vida a discutirem, a tirarem-se pedras, até mesmo nas redes sociais, o que muitas vezes acontece, em vez de servir como um lugar para partilhar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão, a reconciliação, nós usamos as redes sociais para arremessar, neste caso, pedras contra aqueles que achamos que são nossos inimigos, são nossos adversários, em vez de irmos ao encontro dessas pessoas, conversar com elas, expormos aquilo que na verdade nós não gostamos que eles estão a fazer, em vez de usarmos exatamente a asta pública, que nós estamos a fazer nada, e não estamos a fazer nada. Você que anda o tempo todo também a perseguir o seu próximo, não faça isto, porque você está a destruir o vínculo da unidade. Você que anda o tempo todo a conflituar-se com seus irmãos na sua congregação, atrapalhar tudo e todos, não faça isso. Seja uma pessoa que concorra e que faça tudo por palavras e obras que promova a unidade. Amados e amadas no Senhor, que Deus nos abençoe. Nos ensine a primarmos pelo vínculo da unidade. Oremos. Senhor nosso eterno Deus, agora que ouvimos a Tua palavra, capacita-nos a cumprir os Teus ensinamentos, que se resumem no valor da união e oração e apoio mútuo, fortalecendo os laços de irmandade e unidade entre nós, neste contexto tão grande e importante em que precisamos buscar a Ti e a unidade para que sejamos invencíveis, Senhor, diante das armaduras, das investidas satânicas. Partir, Senhor, os pontos de pregação, as congregações, os pastorados, as áreas missionárias, os sínodos locais, os sínodos provinciais que constituem o nosso sínodo geral. Senhor, una-nos num só espírito e num só propósito, para que se cumpra em nós o zelo missionário que o Senhor confiou em nossas mãos, como foi com as comunidades cristãs de Colosso, Laodiceia e Hierápolis, que se comunicavam, se fortaleciam
na ausência de Paulo, mas eles estavam sempre virados num só Deus que cria e cuida da sua criatura. Venha estar conosco, Senhor, nosso bendito Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.